Fala pessoal, agora é hora da gente conhecer uma ferramenta muito importante na matemática, o plano cartesiano. Segue o jogo. A nossa aula agora é sobre o plano cartesiano, beleza? Como todo plano, o plano cartesiano é um conjunto de pontos. Só que a esse conjunto de pontos, a gente vai associar dois eixos que são perpendiculares entre si, ou seja, esse ângulo aqui, ó, 90 graus. E esses dois eixos são retas de números reais, ou seja, cada ponto de um desses eixos aqui representa um número real. De modo que esses eixos eles vão ajudar a gente a localizar todo ponto desse plano cartesiano através de duas coordenadas, tá ok? Um eixo horizontal, que a gente vai chamar de eixo das abscissas, e vai representar ele por eixo x, e um eixo vertical, que a gente vai chamar de eixo das ordenadas, e vai representar pelo eixo y. Como esses dois eixos eles são retas de números reais, todo ponto ele vai ter duas coordenadas. Uma coordenada no eixo x, que a gente vai dizer que é a abscissa do ponto, e uma coordenada no eixo y, que a gente vai dizer que é a ordenada do ponto. Sendo assim, todo ponto do plano cartesiano vai ser representado por um par ordenado, beleza? O que é um par ordenado? São dois números em que a ordem que você dispõe eles faz uma diferença. Se eu disser um par ordenado AB, ele vai ser diferente do par ordenado BA, desde que A seja diferente de B. Por exemplo, vamos tentar um exemplo numérico aqui, ó. Se eu tiver um ponto Q que tiver coordenadas 1 e 3, na hora que eu for representar esse ponto no meu plano cartesiano, vai estar aqui mais ou menos 1, né? Subir um pouquinho aqui. E aqui vai estar o 3, certo? Aqui está o meu ponto, representado pelas coordenadas 1 e 3. Se eu tiver um ponto R de coordenadas 3, 1, por convenção, a primeira coordenada é sempre a abscissa, ou seja, sempre a coordenada x. Esse ponto R vai ser o ponto mais ou menos aqui 3, mais ou menos aqui 1, certo? Tá aqui o ponto R. Então, se eu tenho pares ordenados distintos, eu tenho pontos distintos, né? Como são pares ordenados, a ordem aqui das minhas coordenadas, ela faz diferença, beleza? Esses eixos, eles dividem o plano em 4 regiões, que a gente chama de quadrantes. E a gente numera eles a partir desse daqui, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. De maneira geral, no primeiro quadrante, as duas coordenadas, tanto a abscissa quanto a ordenada, vão ser formadas por números positivos. Se eu vier para o segundo quadrante, o encontro dos meus eixos, né, a interseção dos meus eixos, é no ponto 0 de cada reta, beleza? Sendo assim, a direita do 0 para o eixo x estão os números positivos, a esquerda do 0 para o eixo x estão os números negativos. No eixo y, para cima são os números positivos, para baixo os números negativos. Então, se eu vier para esse quadrante aqui, ó, a parte y dele é positiva, a parte x dele é negativa. Como a gente representa o par ordenado sempre a primeira coordenada x e a segunda coordenada y, a minha primeira coordenada é negativa, a minha segunda coordenada positiva. Vindo para o terceiro quadrante, tanto x quanto y são negativos, né? As duas coordenadas aqui vão ser negativas. E no quarto quadrante, eu vou ter coordenada x positiva e a coordenada y negativa, beleza? Vale destacar alguns pontos que são os pontos que pertencem aos eixos. Se um ponto pertence ao eixo x, esse ponto ele vai ter a coordenada x dele. Vou colocar aqui um x1 qualquer, né? O único detalhe que eu posso ter aqui é que ele é negativo, beleza? E a coordenada y desse ponto que pertence ao eixo x, basta eu projetar ele para cá, ó, para o eixo y, e ele vai bater exatamente no 0, beleza? Olha só, se eu tomar esse ponto R aqui, para determinar a coordenada x dele, eu projeto aqui para o eixo x, ele vai bater aqui no 3, e para tomar a coordenada y dele, eu projeto para o eixo y, ele vai bater aqui na coordenada 1, né? Esse ponto, ele já pertence ao eixo x, então ele vai ter esse valor aqui de x, né? Seja lá que número isso representa. E se eu projetar ele para o eixo y, ele vai ter a coordenada y igual a 0, certo? Ele vai ser dessa forma. Do mesmo modo, se eu tiver um ponto no eixo y, a coordenada x, a primeira coordenada dele vai ser 0, né? Projetando para o eixo x, eu vou ter x igual a 0. E a segunda coordenada vai ser o
y1 aqui, seja qual for esse valor. No exemplo aqui, né, eu coloquei um ponto genérico, px0, y0. Só para a gente fixar, coordenada x0 é a abscissa, né, coordenada x, coordenada y0 é a ordenada, beleza? Eu coloquei aqui umas comparações para a gente ter uma ideia, né? Muitas pessoas têm muita dificuldade com o plano cartesiano, com a localização de pontos. Se você foi uma criança que teve uma boa infância, ou até se você ligou para o IUD para tentar ganhar um videogame lá, talvez você já jogou um jogo chamado Batalha Naval. O jogo consistia de embarcações, né? E uma tabela aqui disposta em linhas, que eram representadas por números, e colunas representadas por letras. Seu objetivo era descobrir onde estavam as embarcações do seu adversário. Então você chegava aqui, eu vou atacar no ponto E1, beleza? Você ia atingir esse ponto aqui do tabuleiro dele e ele ia te falar aqui. Você errou, né? Você não atingiu nenhuma embarcação dele. Então, no caso aqui, ó, se você falasse o ponto C2, você atingiria a embarcação do seu adversário aqui e tal, isso te ajudaria a ganhar o jogo. Outra comparação que a gente pode fazer é o mapa mundi. Presta atenção no mapa mundi que eu desenhei aqui, né, sem muitos detalhes. Olha só, no mapa mundi, para a gente ter uma referência, a gente tem linhas verticais, que são os meridianos, e linhas horizontais, que são os paralelos, né? Desses, a gente vai destacar aqui os dois principais. Tem um meridiano chamado meridiano de Greenwich, né? É o principal meridiano aqui, que é o marco zero da longitude de qualquer ponto do globo terrestre. E a linha principal horizontal é a linha do Equador, beleza? Ela determina a latitude dos pontos, certo? É o marco zero da latitude de qualquer ponto. O encontro das duas aqui, ó, eu dei uma pesquisada, é um ponto do Oceano Atlântico, beleza? A gente está gravando esse vídeo aqui, por exemplo, em Brasília. Se você der uma pesquisada, as coordenadas de Brasília são menos 15,7801, menos 47,9292. Eu posso interpretar isso de acordo com o nosso plano cartesiano, né? A abscissa do meu ponto é menos 15, certo? E a ordenada do meu ponto é menos 47. Levando em consideração aqui as casas decimais, certo? Oficialmente, as coordenadas de Brasília são menos 15 graus ao sul, a latitude, e menos 47 graus ao oeste, né? A sua longitude. Beleza? Eu vou deixar aqui para vocês, ó, um exemplo para vocês praticarem. Vocês vão construir um plano cartesiano e nesse plano vocês vão indicar esses pontos aqui, ó. Todos têm a sua coordenada x, sua coordenada y, né? Ou sua abscissa e sua ordenada. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!